Oba, Oi, tá boa? tudo bem? Eu estou ótima, e você? Excelente. Você está me ouvindo bem? Estou ótimo, estou te ouvindo. É que eu tinha posto o microfone e o pessoal falou que não estava bom com o microfone. E aí eu tirei. E esse Instagram, ele sempre é assim, muda, né? Então a gente nunca sabe. É, A gente nunca sabe. exatamente. A gente nunca Eu estou sabe. ouvindo bem você. Você está me ouvindo? Muito bem, querida. Muito Então bem. tá ótimo. Eu Tá queria. um frio danado hoje, né? Aqui choveu e vai virar uma frente fria. Primeiro, Exatamente. primeiro, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, Obrigada. porque sempre é um grande prazer estar com você. E eu estava falando para o pessoal que está entrando, quem vai entrar, o que é esse projeto? Esse projeto eu vou começar da inicial e vou até a execução. Claro, E eu vou explorar bastante a questão da prova. Então, assim, isso. a parte assim, de audiência, eu vou separar mesmo, sabe? Vai ter perícia, live só de perícia médica, uma live só de audiência de testemunha, sabe? Eu quero fazer uma coisa assim, Ótimo. que para ajudar É o todo passo a mundo. passo. Isso, perpasso, exatamente. Por isso que eu É, falei, entendendo o processo do trabalho. É bem assim. isso mesmo. É o E passo a passo. É cada ato que é praticado no processo. Isso. Só que a gente, assim, como agora tem muitas circunstâncias que estão mudando, então a gente tem que fazer bastante coisa antes de chegar. Antes de chegar no recurso ordinário, nós vamos ter muito trabalho pela frente. Olha, eu penso que na nova advocacia, antes de chegar na petição inicial, a gente tem que fazer muita coisa. Exatamente. Sabe por Exatamente. quê? Doutora Patrícia, já se foram aqueles tempos em que todos sentavam, faziam a petição inicial e jogava lá no fórum, entendeu? Isso. Sem uma pesquisa de jurisprudência, de recurso repetitivo, demanda de recurso repetitivo, repercussão geral, súmulas vinculantes, se tem processo suspenso, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque agora o juiz pode dar improcedência liminar. Isso. Isso. Então, nós já temos que nos preparar para fugir de uma improcedência liminar. E Isso. para fugir de uma improcedência liminar, eu já preciso. O primeiro ponto é a jurismetria. Jurismetria, muito bem, isso mesmo. Concorda? Concordo. Fale um pouco sobre Por quê? Porque jurismetria, agora tá? nós temos a técnica no CPC de que o juiz, antes mesmo de citar a parte contrária, ele pode dar improcedência liminar Sim. caso o pedido do autor esteja em desconformidade, ou seja, contrário a uma decisão em ADIM, ADC, ADFF, súmula vinculante, súmulas normais, recurso repetitivo e repercussão geral. Exatamente. Olha o tanto de coisa que tem que observar antes de fazer. Antes, e aí, veja bem, além de levantar essa jurismetria, nós temos que verificar o caso concreto minuciosamente para verificar se existe casos de overruling ou overriding. Se o meu caso é diferente daquele que o Supremo julgou. E em que ele é diferente? Porque eu tenho que entrar com a petição inicial já mostrando, dizendo, olha, embora o Supremo Tribunal Federal tenha dito que o PDV, negociado com o sindicato, com cláusula de quitação geral, assinado pelo empregado, isso é quitação geral, e eu tecnicamente não poderia entrar com a ação trabalhista, mas eu quero mostrar que quando o meu trabalhador aderiu ao PDV, conforme decidido na repercussão geral lá no Supremo, ele não sabia que estava com acidente de trabalho, então houve vício de consentimento. Quando o Supremo decidiu, ele decidiu à luz de um consentimento livre, então estou aqui mostrando a minha distinção, o meu distinguish. Aí deixa eu só dar um intervalozinho aí para você, para te dar uma ajuda que o ministro falou.
E aí, se for em dissonância também com alguma súmula do TST, ele pega o histórico que fez a súmula e observa e faz essa distinção com o histórico. O ministro do Supremo, do TST, nos sugeriu isso num congresso. Então, você pega... Exatamente! Você tem que levantar os acórdãos que deram suporte àquela súmula, fazer o cotejo do caso concreto, verificar se o seu caso concreto se encaixa naquele contexto e se ele é diferente, no que ele é diferente, para você alegar o distinguishing. Exatamente. E agora, doutora Patrícia, nós temos a reforma trabalhista, que muitas súmulas ficaram elas ficaram superadas, que é a superação de súmulas pelo advento de lei nova, que é o overruling ou o overriding. Nós temos no overruling, que é a superação de súmula por novas interpretações da Constituição e da lei, num dado sentido, e nós temos o overriding, que é o advento de lei nova, que deixa a súmula superada, né? Então, nós temos assim uma montanha. Outra coisa, existem milhares de súmulas, várias súmulas do TST que estão objeto de ADPF no Supremo, e eu tenho que verificar, por exemplo, aquela súmula que diz que o portador de vírus da HIV tem estabilidade, que é discriminatória, presume-se discriminatória, né, a despedida do portador do HIV, e que está lá subjúdice, né? Nós temos que ter cuidado para entrar com uma ação dessa. Precisamos estudar o caso. Então, quando você colocou desafios da petição inicial, eu imaginei dos desafios que antecedem a elaboração da petição inicial. Isso. Né? E sabe outra coisa? Todos os advogados sentam e fazem as petições iniciais e não apuram com delicadeza as provas, para ver se as provas são fortes. Porque se você tiver prova pré-constituída, tipo laudo médico num acidente de trabalho, um laudo substancioso, e tiver súmulas favoráveis a seus temas, tu pode pedir tutela de evidência. Exatamente. Tutela de urgência e tutela de evidência. E nós, na área trabalhista, não trabalhamos com a improcedência liminar. Não vejo ninguém alegando improcedência liminar nas contestações. Não vejo ninguém usando e abusando das tutelas de evidência quando já tem súmula favorável. Então, nós precisamos mudar o modo. Vou fazer uma live só de tutela. Pois é, nós temos que mudar o modo de fazer os pedidos, entendeu? À luz dessas... O CPC dá uma exploração muito grande para nós. E sabe o que mais? Utilizar mais a ação autônoma de prova antes de entrar com a ação. A produção antecipada de prova que você está sugerindo. Não. Ação autônoma de prova. Como assim? É assim, no capítulo da produção antecipada de prova, tem um artigo que permite antecipar tanto que a prova vem antes da inicial. Mas aí eu entendia que era tudo na produção antecipada de prova. Mas você antecipa tanto que ela vem antes da petição inicial. Sim, isso é e ela é chamada ação autônoma de prova. Então, eu vou fazer uma live só sobre isso também. Então, a ação autônoma de prova, ela pode anteceder a petição inicial. Você primeiro faz uma ação autônoma de prova, verifica se a sua prova é forte, para depois entrar com a ação e não ficar à mercê das verbas sucumbenciais. Exatamente. Olha, então, primeiro cuidado. Olha, eu já falei 4 cuidados, tudo bem? Antes, vamos. Então... Primeiro, a jurismetria, para ver se meu direito é forte ou bom, para fugir da improcedência liminar, certo? Certo. Se o meu direito é bom e eu tiver prova pré-constituída, eu posso pedir uma tutela de evidência e já ter o adiantamento do meu direito, certo? Certo. Verificar se o meu direito não é bom, se eu tenho as hipóteses
distinguish overruling e overriding para trabalhar, né, essa questão, né? Uhum. Essa terceira, né? E a questão da tutela antecipada de prova. São 4 cuidados que nós temos de ter. Não, eu vou falar mais um. Vou falar mais 2. Mais 2. Eu vou falar de 6, né? 6 cuidados antecedentes. O quinto cuidado é verificar a solvabilidade da empresa neste momento do ajuizamento da ação. Isso é muito importante. Como nós vamos fazer isso? Porque não adianta fazer uma petição inicial e não recebê-la no final da história. Não receber a verba trabalhista e a execução ficar paralisada e ela acabar morrendo pela prescrição intercorrente. Uhum. Então, hoje existem startups que oferecem serviços de busca patrimonial do devedor. Por quê? Se nós temos uma situação de fragilidade, sob o ponto de vista patrimonial, podemos pedir, primeiro, dependendo da hipótese, pedir a desconsideração da personalidade jurídica na inicial. Exatamente. Eu faço isso. Né? Para já assegurar o fim útil do processo e já colocar os sócios na petição inicial, porque o contraditório já está aí estabelecido. Então, e nós precisamos ir buscar as provas, então, do artigo 50 do Código Civil, que são as provas do desvio de finalidade da empresa, da confusão patrimonial, da fraude. Tudo bem? Tá ótimo, tá maravilhoso. Eu não te convidei. Caso a situação seja crítica demais, nós já podemos pedir um arresto, um sequestro, uma tutela, né? Uhum. Assecuratória do fim útil do processo. Isso. Que aí seria a sexta providência. Então, eu faço uma petição inicial, já com introdução, colocando sócios no polo passivo em litisconsorte, no polo passivo em litisconsorte. Antes disso tudo, eu posso fazer algumas sugestões para os advogados que tem que ser para eles evitar outros problemas de litigância de má-fé? Por exemplo, gente, ao fazer a entrevista com o seu cliente, o cliente faz a entrevista e ele tem que assinar com você. Claro. Ele tem que assinar, porque ele tem que admitir o que ele diz para você. Então, você faz um relatório e ele assina. Outra questão, ele tem que assinar... Doutora Patrícia, posso complementar? Pode. Eu já vi casos de advogado responder conjuntamente com o cliente por litigância de má-fé, porque o documento juntado tinha fraude e não era verdadeiro. Então, não é só fazer o seu cliente assinar a veracidade do caso posto em juízo, mas também a autoria, a autenticidade e a veracidade das provas que ele traz, os documentos que ele traz. Porque Entendi. O advogado afirma na petição inicial que aqueles documentos conferem com o original. E quando o advogado afirma isso na inicial, ele teria que ter a assinatura do indivíduo junto, né? Um documento. E aí, quando o advogado assina a petição inicial, hoje é assinatura eletrônica. O cliente não tem a assinatura eletrônica da petição inicial, não, concorda? Mas aí eu sugiro, é isso que eu ia... Fazer um documento separado. Que eu sugiro. Além de ele assinar a entrevista, ele vai ter de assinar a inicial, você vai aguardar. Então, ele tem que atestar tudo que você falou, ele tem que assinar. Então, é o cuidado que eu tomo. Entendeu? Exatamente isso. Esse é um cuidado. Então, você pode mandar ela por e-mail e ele confirma tudo que está escrito ali. Aí agrego isso que você falou, que é muito importante, que os documentos que estão anexados, que está enviando para mim por e-mail, ele confirma que são verdadeiros. Ele também tem que... ter ciência que a prova testemunhal é muito importante. E eu sugiro que antes de você entrar com o inicial, você converse com as testemunhas para saber se realmente sabe os fatos. Exatamente. Porque eu já vi também, né, advogado que coloca a petição inicial no processo e depois chega no dia da audiência,
O próprio reclamante, ele não confirma aquilo que lá está, as testemunhas não confirmam e o advogado fica com cara de tacho na audiência, né? Exatamente. Nós temos que ter uma advocacia investigativa Isso, outra sugestão que eu dou. Eu dou uma sugestão. Antes do ajuizamento da ação. Isso, o que significa essa advocacia investigativa? Isso. Investigativa de jurismetria, investigativa dos fatos, investigativa das provas, investigativa do patrimônio do devedor, para ter a segurança jurídica de que tudo isso vai ter um êxito no final. Exatamente. Porque a advocacia trabalhista sempre foi assim, coloca no fórum, depois vê o que dá, né? E vai levando. E nós não estamos mais em tempos, né, de brincadeira, porque tudo agora, nas novas tecnologias, tudo está à mostra, né? Tudo está exposto. Isso. E nós temos que também, Patrícia, fazer uma investigação nas mídias sociais, ver se tem alguma coisa que depõe contra aquilo que estamos falando. Isso. Então, olha, é um mundo novo diante das novas tecnologias. Exatamente. Isso antes de entrar com a inicial, tá? E depois você tem que ter os cuidados. Que eu sugiro também é pedir uma certidão, né, no tribunal daquela empresa, saber quais ações que ela tem, como que ela está sendo julgada. Olha, alguém escreveu aqui, ó, conheça o seu inimigo. Alguém escreveu aqui, ó. Conheça o seu inimigo, muito bom. Não, então... É melhor falar conheça o seu adversário, né? Não, mas você sabe que você precisa conhecer primeiro o seu cliente. Porque verdade, também. Então, assim, se o advogado puder fazer, por exemplo, uma entrevista com ele no Zoom e gravar, também seria excelente. Tem várias coisas. Olha, as entrevistas que são feitas videoconferência com os advogados hoje, elas estão sendo gravadas. Pois é. Elas estão sendo gravadas. Né? Antigamente você fazia entrevista com o cliente e anotava tudo uma fichinha, né? Uma ficha. Agora, utiliza-se a técnica de fazer por WhatsApp, que fica já com o print, ou fazer via, sei lá, Google Meet ou alguma plataforma e gravar. Eu assino o Zoom. Agora, tudo eu gravo. Tudo eu gravo. Exatamente. Oh, que beleza. Eu faço a reunião. Você grava e faz download e tem um arquivo só das gravações. Só das gravações. Então, a sugestão que eu dou para quem tem condições, né? Porque às vezes o advogado não tem essa condição. Mas se ele não tem essa condição, ele faz o documento e assina, né? A entrevista. Mas se tiver condição de fazer a entrevista pelo Zoom, grava tudo, tá tudo ali. Tem pessoas que gravam no próprio celular, né? Você liga a câmera e liga o som do celular e grava no próprio celular, que é mais simples às vezes, né? Eu acho no Zoom muito prático, mas vai depender do que você tem, né, de ferramenta. O problema de gravar no celular é o arquivamento. Depois você tem que mandar para uma nuvem, em algum lugar onde se armazena tudo isso. Gravar no celular é mais difícil. No Zoom é facílimo, facílimo. Você tem a plataforma, ela custa R$100 por mês. O Zoom. Tá. E aí você grava, e se você está no seu computador normal, sem ser iPad, ele já vai direto para o seu arquivo do seu próprio computador, nem precisa ir para a nuvem. É lógico, eu tenho arquivo em nuvem. Então, assim, é uma sugestão que eu dou também. E, gente, não se esqueça de fazer o contrato de honorários, por favor. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Um aluno, né, me ligou e disse assim, olha, eu não fiz contrato de honorários com o cliente, e o cliente, no final do processo, nomeou outro advogado. Subestabeleceu, nomeou outro advogado. Só que a pessoa trabalhou um período. E aí essa pessoa entrou com uma ação de cobrança dos honorários, dizendo que foi honorários contratados verbalmente, e o juiz extinguiu a ação, dizendo que ela deveria ter entrado com uma ação de arbitramento dos honorários. Porque já que não tem um contrato para provar o valor, ela teria que entrar com uma ação de arbitramento. Olha que coisa. Tá vendo? Tanta coisa que nós temos falado da inicial. Pois é. Ainda nem entramos na inicial propriamente dita. Para você ver. Não entramos. Olha, para vocês verem quanto é essa. Eu sabia o tanto que era importante essa live.
Eu pensei nesse Exatamente. projeto antes, né? Não foi, nós pensamos nesse projeto lá atrás, no ano passado, não foi? Então, Foi. foi quando eu fiz a live com você, porque você é uma profissional que me inspira, te convidei naquele outro projeto. Porque eu acho que nós temos que disseminar o conhecimento. Sim, claro. E eu faço essas lives assim com o maior propósito assim, de oferecer mesmo, sabe? Não tem... Esse passo a passo que nós demos aqui, que são as precauções que antecedem a inicial, eu acho que dá para fazer um tipo de uma cartilhazinha, né? E depois publicar para eles. Ah, é Esse passo a verdade. passo. Eu vou fazer um PDF, né? Isso! Tá. Aí você me manda, eu dou uma repassada, porque eu dou isso para os meus alunos. Eu tenho um slide que fala sobre isso. Então eu vou fazer dicas práticas. Eu digo assim, dicas práticas, né, que antecede a inicial. Entendeu? Eu fiz um procedimento de inicial. Né? E eu fiz o procedimento de todos os recursos. Então, seria um procedimento da inicial. Só que agora, com agregando mais questões. Tá bom, então eu vou fazer esse procedimento e vou te passar, que você pode também usar com seus alunos. Tá bom? Ótimo. Isso mesmo. Eu sou especialista. Eu vou te passar as que eu tenho, as que eu fiz. Me manda que eu já tenho um, nós vamos juntar. Eu tenho um procedimento de audiência que quem segue ele não erra nada. Ai, que ótimo! Eu vou te dar. Maravilha. Eu vou te dar. Isso. Você tá na aula. Muito bom. Trocando, né? Porque no dia da audiência... Se você quiser, nós podemos avançar num projeto de fazer em conjunto, eu e tu, uma cartilha, um passo a passo mesmo, de quadro sinótico. Vamos. Vamos? Olha, eu tô. Beleza. Tá. Então tá feita aqui, ó, a nossa promessa no ar. Tá na frente de todo mundo, né? Exatamente. O que a pessoa escreveu? Inclusive, com o contrato do advogado, pode querer o juiz retém honorários. E isso é verdade. Exatamente. É verdade. Sabe o que mais, gente? Presta atenção. Olha só. Se você faz um contrato de honorários por escrito, dizendo que a verba de sucumbência é sua, claro, e que, independentemente da verba de sucumbência, o seu cliente vai lhe pagar, por exemplo, 3 mil. Se o autor ganha ação, por exemplo, ele pode pedir a aplicação do artigo 389 e 404 do Código Civil, que é o princípio da reparação integral. E ele junta com a inicial o contrato e diz, olha, eu precisei contratar advogado para reclamar meu direito. Eu não posso ir para casa, eu vim aqui buscar 100 mil reais, eu não posso ir para casa com 97, eu tenho que ir com 100 mil, então eu preciso a indenização dos gastos com o advogado. Está aqui o contrato de honorários. E já dá para pedir isso, entendeu? Entendi bem. Agora, então, nós já fizemos uma contextualização do que nós podemos fazer antes de ingressar com a ação, que são os passos entre o cliente e o advogado, contrato, entrevista, testemunha, investigação da idoneidade da empresa financeira, investigação de todos os documentos do cliente, se é verídico, então ele também tem que atestar. Há outros passos que você sugeriu da jurismetria. São 6 passos que você passou agora mesmo. Porque dependendo do resultado desses passos, você vai pedir tutela de evidência ou não, vai pedir o distinguish, vai pedir um arresto, um sequestro, vai colocar o sócio como parte na petição inicial. Olha quanta coisa. Você sugere também, que eu vou sugerir, eu quero saber se você comunga com a mesma opinião, de tentar uma negociação coletiva, uma negociação coletiva não, uma negociação antes de ingressar com a ação e fazer isso documentado e juntar nos processos para demonstrar isso para o juízo? Olha, tudo depende do adversário, como se diz, não vou falar do inimigo, vou falar do adversário. Porque porque você precisa saber se esse reclamado ou reclamada
quantas ações ele tem, trabalhista, como ele se comporta. Você tem que ter um perfil, mapear o perfil, se é empresa que faz acordo na primeira audiência, se é aquelas que vão até o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso tem que ser levado em conta, Patrícia, para ver qual a estratégia que o advogado vai montar. Então, não se entra no campo de futebol para fazer um jogo sem conhecer as táticas do adversário. Eu vou dar um case para aqui, para o pessoal para entender. Eu tinha um caso de uma médica que ela trabalhou e ela era assim, ela era coordenadora e não tinha registro. E eu fui, tentamos fazer a negociação, e eu fui cercando, fazendo um mapeamento de tudo como... Eu falei para ela assim, na hora que a gente entrar com a ação, eles vão fazer acordo na primeira audiência. Ela duvidou. Eu falei assim, por quê? Porque eles têm muito a perder com a sua ação. Vai ser uma bomba. E dito e feito, porque eu cerquei primeiro todos os documentos, testemunhos. Exatamente, é isso. Então, na primeira audiência, fizeram acordo. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, o acordo ele é construído a um conhecimento profundo. Não porque advogado fez acordo porque está apavorado, porque ele se cautela. Quando ele fecha o cerco, essa é a saída. É quando o direito é bom, não é isso? E a prova é firme, aí dá tudo certo. Esse que é o problema. Então, agora... Você sabe que essa tática da ação autônoma de prova, se você faz uma ação autônoma de prova e a parte contrária sabe que você já tem a prova, não tem o que discutir. Entendeu? Entendi. É um risco também, né? Também é um risco. Porque a parte pode se precaver, ela pode blindar patrimônio. Mas agora, então, superando essas fases preliminares, que nós, olha, só de fase preliminar nós já falamos quase meia hora. Você vê como que é importante. Agora, eu quero falar assim, as petições iniciais, eu quero falar da linguagem. Isso, então fale. Primeiro, as petições iniciais têm que ter linguagem clara, simples, objetiva, né? Nós pegamos as petições iniciais muito extensas, que começa contando o caso da hora extra, depois envereda para a equiparação salarial, volta para a hora extra, depois entra com dano moral, volta para a equiparação salarial e não fica. Então, primeiro, gente, uma petição articulada. O que é uma petição inicial articulada? Abre o tópico das horas extras, conta toda a história da hora extra, tudo da hora extra, você já pede ali dentro daquele capítulo. Aí abre o tópico da equiparação salarial. Em cada tópico, você fala só daquele assunto. Existem petições iniciais que embolam todos os assuntos, você procura e não acha onde estão as coisas, elas estão espalhadas. Então... Faltou um item que nós esquecemos agora, que eu me lembrei. Ver quem são as empresas que compõem o grupo. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Sim, a investigação da parte contrária, se vai entrar com... Se tem falência, né? Se tem execuções fiscais, tem que fazer um levantamento. Tem. De tudo. Agora, ajudando você na questão da escrita, a gente poderia fazer dar um embasamento teórico aqui para todo mundo. O CPC, ele tem a base da teoria alemã da fundamentação. Sim. Então, tudo assim, fundamenta e pede. Fundamenta e pede. Agora, essa fundamentação, ela não precisa ser complexa. Você não precisa trazer doutrina inicial, gente. Isso não precisa. É isso que eu ia falar. Na redação, a escrita tem que ser clara, objetiva, e a história, no caso, a relação jurídica, ela tem que ter começo, meio e fim. Isso. Às vezes nós pegamos uma petição inicial que começa pelo fim. O reclamante foi mandado embora sem justa causa. Aí eu fico procurando quando é que ele foi contratado, né? Que data que ele foi mandado embora. E aí eu não acho, eu só vou achar lá no final da petição. Aí deveria usar a dialética, né? A premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Exatamente. Além de uma petição articulada, dividida por tópicos dos assuntos, uma petição que conte o fato,
né? O fato, o fundamento jurídico, a consequência jurídica, certo? Isso. O direito legal, a lei que embasa a pretensão e o pedido. Tem que ter essa fato, fundamento jurídico, fundamento legal, porque fundamento jurídico é diferente de fundamento legal, não é isso? Isso. Fundamento legal, o fundamento jurídico e o pedido, que é a consequência. Então, quando eu digo João da Silva foi contratado em 10 de março de 2015, né? Como mecânico, com um salário de 2.000 e foi despedido em 15 de dezembro de 2019, eu estou relatando a causa de pedir remota, foi contratado com 2.000 como mecânico, né? E o último salário tanto. E eu estou já dando a causa de pedir próxima, foi mandado embora dia 15 de dezembro de 2019. Então, eu dei a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. Ora, quando alguém é despedido, existe um fundamento legal das consequências jurídicas. Então, eu digo, foi despedido e nada recebeu. Causa de pedido próxima. Qual é a consequência jurídica do eu fui despedido e nada recebi? Aí eu falo, olha, então a CLT diz que quem é despedido e nada recebeu tem direito o aviso prévio, né? O 13º proporcional, as férias proporcionais, e nós vamos citando qual é a consequência jurídica e apontando o artigo de lei que embasa esta pretensão. E lá no final, depois nós resumimos esse pedido, vamos especificar o pedido com os seus valores, a natureza jurídica, vamos especificar os reflexos e os juros e as correções monetárias. Ninguém faz essa articulação na petição inicial, sabe, Patrícia? Eu pego a petição inicial que não tem um artigo de lei citado. Não tem um artigo de Constituição. E, portanto, a pessoa não está preparando já para um possível RO, uma possível revista, um possível pré-questionamento. Exatamente. Nós temos que entrar com a inicial já pensando no recurso extraordinário. Pois é, pois é. Então, eu digo assim, olha... O fato de ser despedido sem nada receber tem como consequência jurídica a obrigação de pagar. Aviso prévio, artigo tal da CLT, põe entre parênteses. 13º, entre parênteses, você vai colocando os artigos, né, de lei e de Constituição ali, já do ladinho das consequências jurídicas. Aquela consequência jurídica que está no relatório lá da petição inicial, tu recorta, copia e cola e joga no pedido. E aí coloca o salário, o valor abaixo do salário. Uma questão que tem que ser feita em separado, e todos os pedidos têm que estar imbuídos disto, é a composição salarial. Então, você faz a composição salarial em separado. Então, você põe a média, tudo que tem. Você vai falar assim, a remuneração é essa. Você vai conseguir fazer a remuneração. Você põe a média, você põe a média das horas extras, você põe a insalubridade, você põe o que tiver. Então, você chegou naquela composição salarial, com os aumentos da convenção coletiva, tudo que não foram servidos. Aí, aquela composição vai ficar num item. Aí, quando você fizer o pedido, você fala que tem que obedecer aquela composição salarial. Pode haver um tópico na petição inicial da composição salarial, né? Sim. Da base de cálculo Exatamente. para os pedidos correlatos. Sim. E aí você coloca um tópico. Fica super simples. Deixa eu só responder. Gente, vai ficar gravada, porque nenhum trabalho que eu faço não fica gravado. E eu disponho tudo. Ainda vai ficar no meu YouTube, meu canal do YouTube depois. Porque aqui no Instagram, fica lá no meu acervo. No IGTV? Mas não é tão bom quanto você pegar o canal lá do YouTube, que você pega o link. Então, o meu YouTube é Patrícia Helena Azevedo Lima. Eu vou colocar lá também. Então, vai ficar no meu canal também. Vai ficar aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. Tá? Ótimo. Tá ótimo. Então, Patrícia, eu queria falar dos fatos e fundamentos jurídicos, como eu disse, e fundamentos legais. Então, nós mostramos o fato,
causa de pedir remota, mostramos a causa de pedir próxima, a consequência jurídica, não é isso? Disso, Isso. que é o fundamento jurídico, e aí eu mostro o fundamento legal, que me dá o suporte. Onde é que está o suporte para eu pedir o aviso prévio? Onde é que está o suporte para eu pedir o 13º? E eu dou o fundamento legal. E a seguir, aí sim, nós montamos o capítulo dos pedidos. E na hora de fazer os pedidos, o pedido tem que ser certo, determinado, com o seu valor. E nós podemos, dentro do capítulo dos pedidos, doutora Patrícia, em vez de embolar tudo, separar pedidos de natureza salarial e embaixo, pedidos de natureza indenizatória. Para ficar já separadinho. Já, para facilitar a vida de todo mundo. Para facilitar a vida de todo mundo com relação às incidências de imposto de renda, de previdência social, entendeu? Isso. De reflexos, as questões que têm reflexos. Isso. E sabe o que mais? Na frente de cada pedido, Patrícia, eu coloco aviso prévio, artigo tal da CLT, súmula tal, súmula tal, súmula tal, súmula tal. Agora, entendeu? Entendo. Agora, o que nós temos que alertar também são as questões que divergem e que nós temos que já alegar violações constitucionais lá, já de cara, como, por exemplo, honorários da sucumbência, como justiça gratuita, que tem muitas teses. Então, vocês, antes de entrar com o inicial, tem que ver as ADINs que estão para serem julgadas. Claro! Antes de entrar com a ação, nós já temos que ver, né? A ADIN, ADC, a DPF, repercussão geral, recurso repetitivo, súmulas vinculantes, súmulas normais. Você já falou, e recurso repetitivo, você já falou isso antes. Lá de primeira mão você já falou isso. O que eu estou querendo colocar é que não só consultar, como criar a tese. Claro! Criar teses de inconstitucionalidade, né? Exatamente. Então, vocês imaginam, gente, que uma inicial, ela é a base de tudo. É uma das peças mais... É uma das peças mais difíceis de ser feita. Porque ela tem que ter toda a estrutura do processo. Se erra no início, já vai até o fim errado. Olha, eu digo que a petição inicial e a prova, as duas juntas, tá? Sem ela não existe. Elas são o coração do processo. Por quê? De acordo com a qualidade da petição inicial é que vem a qualidade da contestação. Exatamente. E de acordo com as provas produzidas com a inicial, é a qualidade da audiência e das provas do processo. Exatamente. Né? Por quê? Porque a contestação ela faz rebater a inicial. E ela faz rebater as provas da inicial. Então, a qualidade da inicial e das provas produzidas, elas são correlatas com a qualidade que vem do processo todo. Exatamente. E vem também demarcada pela qualidade da sentença. Entendi. Exatamente. Agora, agora precisa ficar atento na questão da inicial também, é na hora de fazer o protocolo no PJE. Tá. Também é um outro passo. Mas vamos continuar ainda com a elaboração, né? Nós falamos dos fatos fundamentos jurídicos, já falamos dos pedidos e os cuidados com o pedido, né? Falamos. Quero falar um pouquinho, Patrícia, das provas que vocês vão pedir. Abrir o capítulo das provas. Excelente. No capítulo das provas, nós temos uma novidade maravilhosa, que é a inversão da ordem da prova. Não é a inversão do ônus, é da ordem. Primeira inversão da ordem. Se nós temos um caso de acidente de trabalho, não é possível pedir a inversão da ordem da prova, primeiro pedir a perícia e pedir que a audiência seja feita depois. Por quê? Porque se eu tenho perícia já, e se o laudo é negativo, talvez eu não necessite nem de fazer a audiência. Para que eu vou fazer uma audiência num acidente de trabalho se a minha prova é estritamente de laudo pericial? Eu vou fazer testemunha para quê? Vou levar testemunha para quê? Não, é só para... Vou perder tempo fazendo audiência para quê?
as pessoas entram com ação de acidente de trabalho e pedem para fazer perícia, e elas fazem quesitos. Aconteceu o acidente no dia tal, tinha agente agressivo, ela fica perguntando. E se o perito falar não, você não tem saída. Pois é. E os quesitos, eles têm que ser em forma afirmativa. Considerando que havia agente agressivo no local de trabalho, né? Descreva o senhor perito qual o tipo do agente. Entendeu? Entendi. Nós temos, considerando que o indivíduo está incapacitado para o trabalho, né? E que essa incapacidade impede o indivíduo de sentar, de levantar, de abaixar e não sei o quê, né? Descreva o senhor perito se essa incapacidade é grave. Deixa eu falar de novo aqui, que está todo mundo perguntando, porque você sabe que você é muito importante, né? Tem que ficar salva, com certeza, no Instagram. Sim. E no meu canal do YouTube, Patrícia Helena Azevedo Lima. Então, vocês não fiquem inseguros. Ficará salva. Exatamente, vai ficar gravada. E se não ficar gravada, a gente grava outra. Exatamente, não, mas faz. É outra coisa. Então, eu tenho a inversão da ordem da prova. Eu posso pedir, é possível pedir na petição inicial, lá de cara, a inversão da ordem da prova para que a prova seja feita antes da audiência. Para celeridade, porque dependendo da hipótese, eu não preciso nem ter audiência. Então, eu vou dar outro exemplo para você. Dá. Tivemos um laudo pericial que atestou que realmente o indivíduo estava exposto a agente agressivo. Tudo bem? Tudo bem. E ponto. E aí a empresa vem e diz, olha, tudo bem, estava exposto a agente agressivo, mas eu oferecia o equipamento de proteção individual que, segundo, né, as técnicas científicas, minimiza ou ilide a insalubridade. Aí foi obrigada a fazer uma audiência para as testemunhas testemunharem se havia entrega do EPI, né? Uhum. Aí, houve entrega do EPI? A testemunha diz, sim, a gente recebia máscara. Aí, então, recebia máscara, não ganhou. A empresa entregava EPI, então elidia a insalubridade, não é devido adicional. Ponto. Agora, se nós pegamos este tema e já esgotamos ele no laudo pericial, né? Responda, o senhor perito, considerando que havia fornecimento de EPIs irregular, peço ao senhor perito que verifique qual o tipo de EPI, se havia certificação, porque agora o EPI tem que ter a certificação, Saiu uma norma de certificação de EPI agora, no mês de março, para o perito já certificar se havia EPI, se havia certificação do EPI, se tem nota fiscal do EPI, se o EPI era entregue na regularidade adequada com a vida útil do EPI. Gente, uma testemunha não vai saber disso. Não adianta trazer testemunha para isso. Então, vamos voltar aqui. Então, você sugere que junte os comprovantes de IPI ao pedido. Você sugere que junte o perfil... como é que é? Perfil... O LTCAT, o PPP... PPP e PCMO. Olha, se puder, diga o senhor perito, né? Considerando também que não se sabe se a empresa tem PPRA, PCMSO... o exame admissional e demissional. Pois todas essas... Ninguém pede. Prontuário, histórico evolutivo, afastamentos previdenciários... E aí fica uma prova mal feita e fica só um laudo dentro do processo. Então, vamos falar. Aí a gente, nós falamos assim, olha, esse processo está pelado. O que é processo pelado? Não tem nada de prova. Poderia o reclamante ter pedido isso, aquilo, mas não pediu. Então vamos pedir aqui, vamos falar aqui. Vamos falar que tudo que já que a gente está ajudando, vamos ajudar direitinho, né? Aí onde você vai pedir isso? No capítulo das provas. Ó, presta atenção. Você pode pedir no capítulo das provas a inversão da ordem da prova. Porque isso é... Olha, o Paulo me ajudou aqui para falar. O PPP, o LTCAT, o PCMO, o ASO. PCMSO e o PPRA. Isso.
Olha, eu quero falar uma coisa. A NR1 foi revisada e o PTRA vai ser modificado por um outro documento agora chamado PGR. Então tem que ficar de olho, viu? Que daqui para frente vai ser PGR e não PPRA. Gente, deixa eu avisar vocês. Eu vou fazer uma live só sobre como usar os documentos do E-Social. Isso. Tem muita coisa, prova ali, que não precisa nem ser. Exatamente. Você vai falar assim, ó, quando você entrar com o inicial, você pede para juntar isso e isso do E-Social. Eu vou trazer uma pessoa especialista em E-Social e ela vai falar sobre isso. Vocês imaginam que vai demorar a entrar na defesa de tanta coisa que eu quero fazer antes? É verdade. O E-Social e o CNIS do trabalhador no INSS tem um campo que me diz se a empresa é grau de risco 1, 2 e 3. E se ela for grau de risco 3, eu peço o nexo técnico epidemiológico no acidente de trabalho e peço responsabilidade objetiva. Pois é. Então, olha só o tanto de coisa que nós devemos nos ater. Exatamente, é isso mesmo. Você pega o KNAI da empresa, você já vê se ela tem grau de risco 1, 2 ou 3. Aí já tem Existem muitos documentos previdenciários que me mostram já. É, né? Isso mesmo, Marina. Está tudo amarrado agora. Com o E-Social, está tudo amarrado. Está tudo amarrado. Nós vamos também trazer um perito para a gente falar com ele também de o que prova nós podemos usar no âmbito previdenciário que nos auxilie também. Exatamente. Ora, então vamos falar das provas. Sabe, Ivani, eu não estou preocupada com recurso ordinário, com embargo. Claro! Eu estou preocupada com inicial, defesa e prova. Exatamente. Olha só, dentro do capítulo da prova, podemos pedir a inversão da ordem da prova, podemos pedir a inversão do ônus da prova já na petição inicial. Isso. Você diz assim, olha, considerando que a lei do PPP diz que o empregador tem que manter o PPP e que ele tem que entregar quando despede o trabalhador e não entregou, ou que ele tem que entregar o PPP sempre que é solicitado, considerando que o empregador com mais de 10 empregados tem que manter cartões de ponto, considerando que o empregador tem que manter a ficha de registro de empregado, é a empresa que, por determinação legal, ela tem aí a aptidão da prova. E, portanto, requeiro aqui no meu capítulo das provas da petição inicial que a empresa junte X, Y e Z. Isso. Entendeu? Isso. Porque a aptidão da prova está com ela, porque ela, por determinação legal, ela confecciona e mantém esses documentos e ela ainda mantém durante o prazo de prescrição de cada obrigação. Isso. Ela é obrigada a manter, inclusive, para fins de fiscalização do trabalho. Então, toda a aptidão da prova está realmente com a empresa. Então, nós vamos pedir a inversão da ordem da prova e a inversão do ônus da prova, fundado no princípio da aptidão da prova. Preste atenção. Gente, existe uma distinção entre ônus e ordem da prova. Explica para eles, Dani, por favor. Exatamente. A ordem da prova, eu posso pedir um laudo pericial antes mesmo até da contestação. Olha, lá no INSS, quando você entra com pedido de benefício previdenciário, a primeira coisa que o juiz faz, manda fazer perícia. Quando a perícia vem, ele intima o INSS para contestar. E o INSS contesta já com a prova nos autos. Então, a primeira intimação do INSS é para oferecer quesitos antes da contestação. É a inversão da ordem da prova, que está no CPC e agora está na CLT. O juiz trabalhista tem que manipular mais, utilizar mais a inversão da ordem da prova. Olha, tem entendeu? Deixa eu ver o nome dela, porque aí eu preciso pôr o óculos. O Rafael, né? Ela não. O Rafael está pedindo para repetir os documentos, por favor. Vamos. Paulo, a gente tem que pedir o ASO, o PCS. Eu não consigo falar alguns nomes, você acredita? PCMO. Olha só, eu tenho os laudos ambientais de obrigação empresarial. O primeiro, PPRA. PPRA. Programa de Prevenção de Risco de Acidente. O PPP. Esse PPRA, a partir de agora, ele passa a se chamar PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Porque a NR1 foi reformatada.
PPRA, PCMSO. Isso. Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Aqui entra o ASA, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Uhum. Depois eu tenho o LTCAT, Laudo Técnico de Controle de Acidente de Trabalho. Isso. E depois eu tenho o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Preste atenção. O ASO entra nos exames admissionais e... Ele entra no PCMSO, né? E ele entra nos exames admissionais, periódicos e demissionais. O PPRA é o primeiro. Tudo que está dentro do PPRA alimenta o PCMSO. O PCMSO é mais amplo. O LTCAT tira dados do PPRA e do PCMSO para fazer o controle dos acidentes. Mas também nós temos que olhar o CNAE. Também. Entendeu? Claro. Além disso, vocês também têm que ter esse conhecimento que nós vamos passar uma pessoa para ver as questões do e-social também. Sim. Que ali tem as férias, tem tudo que vai complicar a vida do empregador. Então, nós temos no capítulo das provas, pedir, se for o caso, evidentemente, a inversão da ordem da prova, a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos em poder da empresa ou a requisição de documentos constantes em repartições públicas, tipo extrato do fundo de garantia. Hoje o trabalhador tem acesso, mas tem alguns documentos que o trabalhador não tem acesso, né? Então, por exemplo, um laudo SEB, que é todos os laudos de afastamento previdenciário que está lá dentro da Previdência, o trabalhador pode entrar e pedir cópia e tudo mais, mas é demorado. Se o juiz pedir uma requisição, vem mais rápido. Sim. Né? Sim, olha, você vê. Então, vocês imaginam, olha a contextualização da inicial. A parte administrativa com o advogado, entrevista, contrato, a observação das testemunhas que têm conhecimento, se os documentos são verdadeiros, se não há nenhuma... Se o reclamante não fez acordo, se não fez negociação com a empresa. Exatamente. PDV. Nós temos... PDV. Nós temos que ter uma atitude investigatória da empresa. Às vezes ele já entrou com a ação, Patrícia, você entra com a ação e ele fez acordo no anterior, deu quitação geral. Pois é. E aí ninguém investigou. Pois é. E aí litigância de má fé até para o advogado. Pois é. Tem que investigar tudo. Tem que ter primeiro advocacia investigativa. Ponto. Né? Investigativa de tudo e também investigativa da jurismetria. E fazer uma jurismetria. E essa jurismetria tem que ser bem ampla. Gente, nós agora, advogado, um advogado para sobreviver, ele tem que ter uma visão panorâmica. Exatamente. E ele tem que ter uma visão periférica. Então, você tem que olhar tudo, você tem que pensar assim, eu não vou só fazer uma inicial, eu vou fazer uma inicial que tem que ter alcance. Ela tem que ter alcance na primeira instância, na segunda e nos tribunais de uniformização e constitucional. Então, gente, exatamente, vocês têm de pensar com essa amplitude. E, para isso, vocês têm que realmente estudar bastante. Não precisa ser, assim, florear. É um linguajar simples. A é jornalística. É bem jornalística. Você tem que escrever os fatos, as correspondências e a legislação. Agora, é mais complexo, dependendo do pedido? Você vai ter que ter noção de direito constitucional, sim. Agora não dá mais. Eu posso falar um pouquinho do dano moral? Eu gostaria muito. Olha só, as pessoas pedem dano material e dano moral. Lá na lei trabalhista, na CLT, no artigo 223, fala assim, que o juiz, ao fixar o dano moral, levará em consideração o bem jurídico tutelado, primeiro, a extensão do dano, segundo, a possibilidade de minimização do dano, terceiro, e aí tem uma lista. As pessoas não exploram aquela lista para falar do dano moral. Aí fala assim, olha,
O indivíduo sofreu dano moral, ele perdeu 2 dedos, ele teve lesão à sua integridade psicofísica. Sob o ponto de vista do bem jurídico tutelado, o bem é nobre, porque diz respeito à integridade física. Ou se ele morreu, diz respeito à vida. Então, por si só, como o bem jurídico é um dos mais nobres, o valor já tem que ser o máximo. Gente, não há como minimizar esse dano, porque esse dedo que ele perdeu nunca mais vai retornar ao seu lugar. Então, não há como minimizar. E explorar cada item que está ali no 223, mostrando a gravidade da situação, de modo que se a gente torcer aquela petição inicial, vai ter sangue e lágrimas escorrendo. Isso. Não, e também, mas, por outro lado, tem uma parte lá... Oi? Não esquecer das violações. Não esquecer da questão do ilícito. Não esquecer do 186, porque é isso que vai fazer subir o recursivista. Exatamente, e já colocar todos os artigos da Constituição. E lá nesse artigo já tem assim, olha, se a empresa ofereceu ajuda para minimizar o dano, o juiz diminui o valor. Aí a empresa fala assim, olha, eu socorri, quando ele caiu do andaime, eu socorri, levei para o hospital, paguei o hospital, dei cesta básica enquanto ele estava afastado. Isso tudo minimiza o dano. Isso. Então, nós temos que explorar aquela listagem. Eu não vejo uma pessoa sequer explorar o 223, e não é só explorar, é provar cada item que está ali, para trabalhar o tamanho do dano, entendeu? Porque o dano mede pela sua extensão. Ninguém mostra a extensão do dano. O pessoal pede dano aleatório. Eu vou dar mais um pitaco aqui para vocês, de uma coisa simplesinha. Que aparentemente é simplesinha. Esses dias eu fiz uma ação, eu dobrei só o valor da ação em razão dessa questão básica. A multa do 467. Sim. Ela vai incidir em quê? Em todas as verbas de natureza salarial que não foram pagas. Então, o que o pessoal... Na primeira audiência. O que o pessoal coloca? Só aquelas verbas decisórias. Mas se ele não recolheu o fundo de garantia, você tem que pedir essa multa. Exatamente. Se nunca pagou as férias, você tem que pedir essa multa. Aí ninguém pede. Ninguém. Eu pedi recentemente, o advogado do Mato Grosso ficou chocado. E eu ainda tinha jurisprudência. E aí, porque tem a jurisprudência que entende que se é de natureza salarial, ela deveria ser paga na rescisão. Então, ela pede a multa. Olha, gente, uma multa de 50%. Vocês têm que usar. Outra questão que vocês têm que usar. O dano moral em razão de você não receber as verbas rescisórias, que está muito em voga agora, neste momento. Não recebeu as verbas rescisórias. Aí você fala assim, não, eu quero dano moral porque não recebeu. Você fez prova do prejuízo que ele teve? Porque não... Exatamente, não ganha. Não ganha, o TST diz, olha, não provou a extensão do dano. Então, eu fiz 5 reclamações. Eu juntei o aluguel atrasado, o cartão de crédito de débito, o nome sujo no SPC. Isso mesmo. É isso, gente, tem que provar tudo. Não, aí pensa assim, basta o ilícito, o fato de não ter pago. O ilícito resulta nas multas e nos pagamentos das verbas trabalhistas. Agora, o dano moral, não. O dano moral tem que ser provado. Patrícia, quanto tempo nós temos aí já? Acho que já vai dar 1 hora. Não, mas é que eu, né, como eu já tenho mais seguidores, eu posso ser mais de 1 hora, né? Mas eu não quero tomar seu tempo. Entendeu? Não, eu tenho outra live agora às 20 horas. Então, pronto. Então, vamos ter. Quanto tempo nós temos aí? Já chegou 20 horas, você tem que ir, então. Eu estou numa live com o Showa sobre dano moral, compliance na área do dano moral e da violência no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que agendar também uma só de dano moral. Que acho que vai ser maravilha! Gente, lindas! Olha, nós vamos fazer outras, né? Com certeza, com certeza. Um beijo para todos vocês. Eu quero te agradecer muito, porque você sabe que você é muito amorosa, você distribui as coisas, e eu gosto muito dessa coisa de doar, né? E assim. Eu sou assim mesmo. Eu sei que você O que eu sei, eu ponho para fora, não seguro nada, porque
Eu também. Essa é a minha missão, passar para frente. Eu tive muita sorte, por exemplo, o professor Amaury era assim, ele saía falando tudo, sem nenhum problema. Exatamente. Eu quero fazer isso, eu quero sempre oferecer. Gente, eu agradeço muito todo mundo. Quem não estiver seguindo meu Instagram, siga, por favor. Quem tiver, depois seguir lá também no meu canal do YouTube para poder ver as gravações. Um grande beijo em todos. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Tchau, gente. Até. Obrigada, querida. Tchau. Beijos, gente. Tchau.